Boa noite. Por iniciativa do projeto Colheita da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, está começando o programa Vida. Hoje sua esperança pode ser renovada. Abra o seu coração para a vida. Vamos ficar de pé, vamos lá, gente, vamos lá. Quem disse que crente tem que ser assim quadrado, né? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Seu amor de geração a geração se estende e vem em nossa direção. Porque meu Deus é amor. Deus é amor. Se entrega pros que sofrem o que for, ao encontro do perdido pecador. Porque meu Deus que ele é, Ronaldo? Amor. Dádiva de Deus, que privilégio, se revela e é mistério, uma sombra no pomar. Deus me dera a vida inteira, descansar, desfrutar e me encontrar no reino de quê? Da graça. Deus é perdão. Deus é perdão. Não desiste, se endureça o coração e rejeita os seus conselhos sem razão. Porque meu Deus Deus é que é. muito além de quê? Muito além da dimensão da minha fé. Tudo que ele faz perfeito e lindo é. Porque meu Deus é que é. Mais uma vez, vamos lá, Manuel. Porque meu Deus é que é. Olá, queridos, graça e paz. É um prazer poder estar aqui falando com vocês, queridos. Eu sou o pastor Leônidas Duarte, tenho 54 anos, sou pastor congregacional, mas nem sempre foi assim. Passei uma vida muito difícil, queridos. Assim como milhares e milhares de brasileiros, venho de uma família extremamente pobre. Nos meus 9, 10 anos de idade, queridos, eu tinha que acordar 4, 5 da manhã, 3 da manhã às vezes, para ajudar minha mãe a fazer salgadinhos e para quando o dia amanhecer, eu sair vendendo nas ruas, querido. Foi um momento muito difícil, eu não gostava de fazer isso, eu tinha muita vergonha de fazer isso, querido. Olha, cresci com isso revoltado, porque eu era obrigado a fazer isso. Meu pai era alcoólico, a minha mãe analfabeta. Eu venho de um lar desse, eu venho de uma família dessa. Cresci muito revoltado, cresci muito triste, passei muita vergonha, fui humilhado muitas vezes. Até que, num momento muito difícil da minha vida, um momento completamente difícil, completamente entristecido, completamente sem esperança nenhuma, já não tinha esperança em mais nada. Eu conheci uma menina que, graças a Deus, hoje é minha esposa, me apresentou Jesus, querido. Olá pessoal, eu sou Damaris, eu sou a esposa do pastor Léo, assim que eu o chamo de Léo. Para mim tem sido uma alegria caminhar ao lado dele, a conversão dele foi uma bênção na minha vida. Realmente houve uma transformação
fantástica. Ele realmente foi uma pessoa totalmente transformada pelo Senhor Jesus. E em seu coração, como ele já disse, ardia esse desejo de falar do amor de Jesus, e nós temos caminhado juntos. E compartilhar dessa caminhada de Léo tem sido um prazer, não tem sido um fardo. Ser esposa de pastor, ser esposa de um pastor missionário não é um fardo, é uma alegria, porque nós temos visto sermos usados por Deus como instrumentos para que outras vidas também possam conhecer o amor de Jesus, que transforma, salva e liberta. Jesus mudou minha vida. Eu tive uma sensação que os meus olhos se abriram, eu comecei a enxergar coisas que eu nunca tinha visto, nunca podia imaginar. Eu lembro desse momento como se fosse hoje, como se fosse ontem. Eu lembro desse momento, eu lembro com muita alegria, porque só eu sei o que eu senti. Daí para lá, a minha vida mudou completamente. Casei com essa morena linda que eu acabei de falar. Casei em 86. Em 88, parecia que em algum momento Deus perdeu o controle. A minha esposa estava grávida, perdeu o neném. Fomos assaltados por 4 jovens drogados e ela perdeu o neném. Engano meu. Nesse exato momento, Deus me chama para trabalhar com dependente químico. Deixamos o Brasil, fomos para a Europa, eu e minha esposa, lá tivemos 5 anos trabalhando com o intuito de voltar ao Brasil e montar um centro de recuperação. Nosso ministério é o Centro de Recuperação para Dependentes Químicos Servo. Eu tenho tido a alegria de ver muitas pessoas chegarem no Servo e saírem totalmente transformadas. Eu tenho a alegria de ser chamada de mãe por muitos deles, né? Minha esposa nunca mais engravidou, 10 anos depois, por um milagre de Deus, ela engravida e hoje nós temos uma filha chamada Júlia, de 19 anos. Depois veio o João Vitor, que hoje tem 17 anos. E Deus nos tinha dado uma palavra, minha esposa, que ela seria mãe de muitos. E hoje, querido, nós temos centenas, porque nós temos 2 filhos biológicos. E nós temos centenas de filhos que nasceu do coração, nasceu do ministério que Jesus nos deu. Como eu não podia ter filhos, o Senhor me disse que eu teria muitos filhos. Eu tive 2 biológicos e cheguei à conclusão que 2 eram muito poucos. E por algum tempo eu entendi que eu ficaria somente com 2 filhos. E eu dizia, Senhor, 2 são muito poucos. Mas Deus havia me acrescentado muito mais. São muito mais porque eu tenho vários filhos do coração. Hoje eu tenho tido a oportunidade que Deus tem me dado, pela graça dEle, de compartilhar desse amor de Jesus a várias nações. Deus já me levou a várias nações para falar desse amor de Jesus. Queridos, é desse amor, é desse Deus que salva, é desse Deus que cura, que transforma, que eu venho falar para você neste momento. Abra o seu coração, porque Jesus tem vida para você e vida em abundância. Venha para Jesus. Não há esperança nenhum outro, não há salvação nenhum outro. Jesus mudou a minha história e Jesus quer e pode mudar a sua história. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Fique na paz, um grande abraço. Ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
Olá, meu querido, minha querida, eu quero dizer que estou muito feliz de estar falando com você hoje através do Encontro de Vida e estou muito grato também, pois você aceitou o convite desse amado irmão, da amada irmã, você está aí na casa com eles. Que bom que você aceitou este convite, maravilhoso. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a palavra do Senhor. E eu queria começar fazendo algumas perguntas para você, para a sua reflexão. Qual é o tipo de crença que você tem? Talvez você pudesse me responder, eu creio em Deus. Talvez você diga, basta ter fé em Deus e está tudo bom. Talvez então você seja um esotérico, um espiritualista, ou quem sabe até mesmo um ateu, aquele que não acredita em Deus. Mas então, quem é Jesus para você? Talvez você responda para mim também dizendo que Jesus é uma pessoa especial, alguém que marcou uma época. Ou então você possa até mesmo dizer Jesus é o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas. Mas aí eu faço uma terceira pergunta para você. Você acredita que existe céu e inferno? Eu conheço algumas pessoas que dizem que o inferno é aqui mesmo, que a vida que levam já é um verdadeiro inferno. Que bom que seria que essa nossa vida terrena fosse realmente o inferno. E se você morresse hoje, para onde você iria? Qual seria o destino da sua alma após a morte? Olha, meu querido, eu quero falar para você que existem dois caminhos apenas. Um caminho que nos leva numa porta larga, espaçosa, grande, e que a Bíblia registra que a maioria da galera entra nessa porta. Mas existe um outro caminho muito apertado, de uma porta muito estreita, e são poucas as pessoas que entram por este caminho. Jesus afirmou que aqueles que passam pela porta larga e espaçosa, este caminho é o caminho que conduz à perdição e à morte eterna. Mas para aqueles que entram pelo caminho estreito, apertado, o fim deste caminho é a vida eterna com Jesus. Eu quero falar para você, meu querido, a palavra de Deus diz para nós que todos pecaram. E nesse que todos pecaram, inclui a mim e a você. Pecado é toda a atividade que nós cometemos que fere a santidade de Deus, os princípios de Deus. Tudo aquilo que pode nos separar do Senhor, isso se chama pecado. Todo ato que transgride a lei de Deus, os princípios divinos, nós chamamos de pecado. E o pecado, diz a palavra de Deus, que faz a separação entre o homem e Deus. Criou-se uma grande barreira que separa o homem da presença de Deus. E aí a palavra do Senhor diz que o salário do pecado, ou seja, a paga pelo pecado, é a morte. E esta morte da qual fala a palavra de Deus é a separação definitiva da presença de Deus. Porque existe dois tipos de morte. A morte física, aquela que todos nós vamos passar por ela, quando seremos separados do nosso corpo e passaremos a eternidade. E a morte espiritual é a separação definitiva da presença de Deus. E aí o texto diz que o salário do pecado é essa morte. A paga do pecado é a morte que nos separará definitivamente da presença de Deus. Mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. E esta vida eterna é somente através de Jesus. A Bíblia narra-nos uma história no capítulo 3 de João, de um homem que era o principal da sinagoga, talvez fosse para aquela época o homem mais interessante e o principal da religião daquela época. O nome dele era Nicodemos. Ele queria conhecer Jesus e a Bíblia narra que ele foi ter com o Senhor e perguntou ao Senhor como era que ele podia fazer todos aqueles milagres se ele não viesse de Deus. E ele estava, em outras palavras, até reconhecendo que Jesus era um enviado de Deus. Mas ele queria saber mais sobre a vida eterna. E Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo.
É necessário que você tenha uma experiência de uma transformação. Você precisa conhecer a verdade. E aí Nicodemos é impactado com aquilo. Ele chega até a pensar que ele, velho como ele já era, que ele tinha que voltar ao ventre da sua mãe, nascer outra vez e tal. E ele até conversou com Jesus sobre isso, e Jesus disse: negativo, Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer pelo conhecimento da palavra e pela vivência e uma experiência com o Espírito Santo do Senhor. Meus queridos, eu quero chamar a sua atenção essa ocasião. Você precisa entender essa verdade, independentemente de qual seja a religião, de qual seja o credo, daquilo que você pensa acerca de Jesus, ou até mesmo da existência do céu ou do inferno. Você precisa ter uma experiência de nascer de novo, porque assim como eu, você e todos nós somos pecadores, e por sermos pecadores, nós carecemos de Deus. Nós carecemos do perdão do Senhor. Existe uma dívida muito grande entre nós e Deus. E essa dívida se chama pecado. Mas a palavra do Senhor em João, no capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma maneira espetacular. Deus amou o mundo de uma maneira que com palavras é impossível que eu possa descrever. Mas a atitude de Deus em amar o mundo foi enviar o seu único filho, Jesus, para que pudesse pagar o preço que eu e que você e que todos nós devemos a Deus por causa do pecado. Somente pelo sangue de Jesus nós podemos ser purificados de todos os nossos pecados. Somente Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Somente Jesus pode nos conduzir até a presença do Pai. Somente Jesus é o caminho que nos leva na direção de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, meu querido, para essa verdade hoje. O que você faria se você descobrisse que as suas convicções, que aquilo que você está pensando não seja bem a verdade e que você precisa repensá-la? Hoje eu quero chamar a sua atenção para conhecer este caminho. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor e crermos em nosso coração que Ele é o nosso Salvador, nós seremos salvos. Seremos salvos de quê? Seremos salvos da condenação do pecado. Lembra daquela morte que é a paga pelo pecado que cometemos? Sim, é dessa morte que eu estou falando que seremos salvos. Da separação definitiva de Deus. Porque quando nós cremos em Jesus, quando nós o confessamos como Senhor e como Salvador das nossas vidas, nós somos livres da condenação do pecado. Somente Jesus é que pode nos libertar dessa condenação. E se nós vivemos para Jesus, a palavra do Senhor diz que nós já não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Ele. E se vivemos para Cristo, seremos novas criaturas. As coisas velhas farão parte do nosso passado. Nós não necessitaremos mais viver sobre a culpa e sobre o peso dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas que fizemos no passado. Jesus nos perdoa de todas estas coisas, mas para isso eu preciso confessar os meus pecados, me arrepender diante do Senhor. Em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É fato que esse texto tem uma conotação muito mais especial para aqueles que já estão no caminho, mas certamente fala muito ao nosso coração. Jesus está nos chamando, Jesus está batendo a porta do nosso coração e dizendo que Ele quer ter comunhão conosco, que Ele quer que nós vivamos pertinho dEle, que Ele quer estar mais perto de nós. Quais são as nossas escolhas? Se nós escolhermos seguir a Jesus, se nós escolhermos andar com Jesus, eu quero dizer para você que isso não significa que você vai viver agora uma vida com ausência de problemas, de dificuldades. Não.
Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que você vai receber do Senhor a salvação e a libertação da condenação dos seus pecados. Porque a palavra do Senhor diz: em verdade vos digo, que todo aquele que crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação.